Estamos de volta com o Jornal da Gazeta e vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre as ações de prevenção e combate ao coronavírus. Eu converso agora com Helena Sato, que é diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo. Doutora Helena Sato, boa noite. Boa noite e muito obrigada pelo convite. E temos falado do coronavírus, que as pessoas continuam muito preocupadas, empresas tomando atitudes, em alguns casos, meio radicais, quando tem alguma pessoa com sintomas. Eu queria começar até a falar sobre isso, que há pouco nós estávamos brincando aqui, no caso de uma redação que tem uma pessoa doente. Os demais continuam trabalhando, qual seria o procedimento, se tiver uma suspeita? Bom, então, primeiro, é importante esclarecermos assim. Nós, da Vigilância Epidemiológica, primeiro é um trabalho que eu tenho que falar, é um trabalho integrado entre o Ministério, o Estado e os municípios. Então, e nós usamos a mesma definição de caso, ou seja, as ações de vigilância não são tomadas a partir da confirmação laboratorial, mas sim a partir da suspeita. Então, qual é a definição de um caso suspeito? É uma pessoa, neste momento, é uma pessoa de qualquer idade que começa a apresentar febre, tosse ou outro sintoma respiratório, como uma coriza nasal. No entanto, é uma pessoa que nos últimos 14 dias, no período de 14 dias, viajou para o exterior. Então, hoje, não falamos mais só da China, temos aí mais de cerca de 20 países, que já são listados adequadamente, ou seja, qualquer pessoa de qualquer idade, com esse conjunto de sinais e sintomas e que nos últimos 14 dias passou por um destes países, ele será um caso suspeito. E na suspeita, o que é realizado? Então, a equipe do município vai na casa dessa pessoa, irá conversar com a família, será feita toda a avaliação e quem ficará isolado? Porque essa é a pergunta que as pessoas nos fazem. Quem fica isolado? Fica isolado aquele que apresentar sintomas. Então, aquela pessoa que já tem esse conjunto de sintomas vai ficar isolado. Isolado aonde? No seu domicílio. Tanto é que os primeiros casos ficaram isolados no seu domicílio. Aí algumas pessoas também nos perguntam, por que não isolar dentro do ambiente hospitalar? Porque não precisa. O ambiente hospitalar... A não ser que tem algum sintoma mais sério. Exatamente. Uma das complicações, que não é mais do que 5%, é a pneumonia. Então, a pessoa tem a pneumonia, e aí é uma pneumonia que pode ter uma infecção bacteriana, essa é a principal. Então, os leitos, primeiro nós temos leitos para as outras doenças necessárias. Agora, quem se infecta pelo coronavírus, a principal complicação é a pneumonia entre elas, e aí, havendo necessidade, será internado. As outras pessoas que estão bem e são acompanhados. Então, como é que é feito esse acompanhamento que as pessoas nos perguntam, Ela é realizado, e aí, assim, eu sempre digo, os primeiros casos ocorrendo aqui no município de São Paulo, quero parabenizar a equipe do município de São Paulo, porque como é feito esse acompanhamento? A equipe da região visita a pessoa no seu domicílio, faz toda a investigação, orienta a família. Então, aquele caso que foi confirmado suspeito, com sintomas, ficará isolado no seu domicílio. E serão monitorados os comunicantes. Quem são os comunicantes? São as pessoas que convivem na mesma casa ou que trabalharam junto, certo? Mas os que estiveram próximos, que estiveram perto da pessoa, mesmo não tendo sintoma, não tem aquela possibilidade de transmitir para uma outra? Essa pergunta é importante. E aí não teria como evitar. Tá. Essa pergunta é importante. Uma pessoa que não tem sintomas pode transmitir? Sim, pode transmitir, mas muito provavelmente, e a gente ainda não tem esse período, qual o período antes do início dos sintomas a pessoa já poderia transmitir, uma pessoa infectada realmente pelo coronavírus. De um modo geral, temos doenças que isso ocorre antes do início dos sintomas já transmitir, mas muito provavelmente a carga viral é menor. Mas hoje nós lidamos com o que nós conhecemos. Então, fechar escolas é errado? Sim, não há necessidade de fechar escolas. São 300 milhões de alunos no mundo afetados por essa paralisação. Então, o que nós temos recebido nesse tipo de pergunta, temos trabalhado, faz parte do nosso grupo de trabalho aqui no Estado de São Paulo, a Secretaria de Educação. E qual está sendo a orientação? Não há necessidade de fechar escolas. É o que aconteceu há 10 anos atrás com a circulação do H1N1, isso foi reforçado. Não há necessidade de fechar a escola. Ou seja, se ocorrer alguma coisa naquela escola, serão avaliados adequadamente quem foram os reais comunicantes e não há necessidade de fechar a escola antecipadamente. Agora, nós tivemos o caso em Brasília que contraria várias dessas recomendações, Uma pessoa que está muito mal, que está na UTI, mas porque tinha doença crônica. E ela foi transferida de um hospital público, de um hospital privado para um hospital público, com uma UTI que teve que ser esvaziada. Então, eles perderam todos aqueles leitos. O marido se recusa a fazer exame.
não é? Então, eles romperam com vários, ele estava junto e ele não quer fazer um exame oficial e continua tendo contato, não é? Sim, então. Por isso que eu digo, né? A gente tem falado que nesse momento nós temos que ter muita serenidade, certo? Temos visto aí, temos aí a experiência do que aconteceu na China, né? A China fechou, né, o seu território. Temos visto o que aconteceu na Itália, não é? Agora, eu quero dizer que aqui no Brasil nós já enfrentamos outras situações, talvez não na mesma proporção. E hoje, o que nós temos? E é essa a pergunta que as pessoas nos colocam. Então, o caso suspeito, eu tenho que fazer o exame? Sim, tendo o exame disponível, será feito. Mas nós não temos o exame, neste momento, disponível para todos. Chegarão os exames e poderemos fazer. Ele é de fora, ele é importado? Ele é importado, certo? Ele é importado, com tecnologia importada. E mais um tempo, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o próprio Adolfo Lutz poderá, né, estar trabalhando nesse novo teste. Mas o que eu queria só passar, primeiro, não há necessidade de pânico. Acho que essa é a primeira informação. Não há necessidade de pânico. Por quê? A literatura aponta que uma pessoa infectada por sarampo poderá transmitir para outras 18 pessoas. Uma pessoa infectada pelo coronavírus, não desmerecendo, mas só para a gente colocar as devidas proporções, uma pessoa infectada pelo coronavírus poderá transmitir para outras 3, 4 pessoas. Então, quando eu falo essa frase, eu já aproveito para deixar claro que pessoas que ainda não tomaram a vacina contra o sarampo, por favor, compareçam ao posto de saúde e vamos nos vacinar contra o sarampo. E mortes estão ocorrendo, poucas, mas estão ocorrendo, demonstrando que há problemas aí em relação à vacinação. Sim. Agora, eu queria saber em relação a exatamente essa situação de pânico, o que levou desta vez o mundo a ficar em alerta dessa forma? A China teve uma atitude precipitada ao fechar as cidades, porque ela foi ignorando durante algum tempo, houve problemas inclusive na área de saúde, ignorou. Aí, quando veio de uma vez. A Itália também veio como uma onda. E o percentual de letalidade até não é tão grande. Por que em outras ocasiões aconteceu a mesma coisa? Bom, eu acho que cada momento é o seu tempo, né? Eu quero só dizer assim, que eu tive a oportunidade de conhecer a China há 10 anos atrás, tem um sistema de saúde maravilhoso, uma vigilância, e o que aconteceu, não sei o que aconteceu, né? Se depararam com um novo vírus, né? Até você perceber exatamente qual adequado... Não sabia bem a origem. Como é que é essa origem, como é que ia se propagar. Mas agora nós já temos um conhecimento acumulado, não é? Então, eu queria só colocar assim, hoje, o que nós temos? Hoje já temos o exame, né? Nós já estamos, em breve, a gente já está recebendo o exame para o diagnóstico de coronavírus, mas as ações de vigilância já foram tomadas antes da confirmação do caso. E a gente, em vigilância, nós trabalhamos assim. Então, eu só quero repetir. Então, primeiro, qual é o caso suspeito? Né? Qual é o caso suspeito? É uma pessoa de qualquer idade que apresente febre, tosse ou coriza nasal, mas neste momento essa informação é importante. Nós estamos fazendo a suspeita de um caso que viajou para um desses países com circulação sustentada do vírus. Hoje, no Brasil, não temos essa situação. Os casos, neste momento, são de pessoas que se infectaram fora, mas as ações de vigilância estão alertas. Em que aspecto? No aspecto da gente observar quando teremos, ou se teremos ou não, a circulação do vírus aqui e as pessoas poderão se infectar aqui dentro do país e não apenas fora. Doutora Helena Sato, eu já vi muita gente preocupada com aquela condição de doença pré-existente, doença crônica. As pessoas ficam mais vulneráveis apenas quando a doença está com algum problema, por exemplo, de diabetes, que já estaria com uma situação de desequilíbrio, pressão também desequilíbrio, no caso dessas doenças, ou qualquer pessoa, por exemplo, que tem diabetes fica mais vulnerável, qualquer pessoa que tem pressão alta? Essa pergunta é importante e por quê? Porque nós já lidamos com o vírus influenza já há alguns anos. Por que lidamos a vigilância epidemiológica? Porque nós já implantamos a vacinação contra o vírus influenza há cerca de 10 anos. Né? Realizamos há 10 anos uma campanha por ano. E quais são os grupos contemplados? Então, o comportamento do coronavírus está sendo semelhante não que sejam os mesmos vírus, mas um comportamento semelhante. A ação de vacinação contra o vírus influenza é voltada para quem? As pessoas falam, por que não vacinar todo mundo? Porque não precisa, certo? Então, o vírus influenza, ele pode ser mais grave em quem? E os grupos parecem ser semelhantes. Quem? Pessoas com 60 anos ou mais, né? Pessoas portadoras de alguma doença crônica,
certo? Uma cardiopatia, um diabetes. Agora, se você me pergunta, um diabetes, uma pessoa que está tomando a sua medicação adequadamente e não está tendo desequilíbrio, a chance do seu metabolismo, a chance dela evoluir com complicação é menor, com certeza. Mas resumindo, né, para o nosso telespectador, de um modo geral, que a literatura aponta, né, que as complicações poderão sim ser maiores em pessoas já com algum tipo de complicação, que lembram muito aquelas complicações que afetam as pessoas que, uma vez infectando pelo vírus de influenza, poderão ter maiores complicações. Aí tem que ter o cuidado a mais no problema, sim, possivelmente não tratando em casa, não isolando em casa apenas, né? Requer um cuidado médico maior, né? Um acompanhamento adequado. Nós não podemos baixar a guarda. O que é baixar a guarda? O vírus ainda não entrou, mas na suspeita a investigação deverá ser realizada. E não acreditar em qualquer remédio que vai surgindo, né? Que nós temos a notícia de mais de 40 mortes no Irã por uma bebida que eles disseram que curaria a doença. Nossa, eu não soube dessa notícia, eu soube da morte das 40 pessoas, mas então, eu quero aproveitar esse seu comentário e que nós temos que ter muito cuidado em relação às fake news. Né? Eu que trabalhei muitos anos na área de imunização, nós tivemos uma repercussão nas coberturas vacinais de pessoas deixando de levar seus filhos, dizendo que a vacina contra o sarampo pode dar autismo, não é? Que as vacinas dão mais eventos adversos do que benefício. Não. Então temos que combater com a informação adequada as fake news, ou seja, em relação à infecção pelo coronavírus. Neste momento, nós não temos uma circulação desse vírus aqui no nosso país. Ou seja, um caso suspeito, ele viajou para algum outro local. Perfeito, conversei aqui com a Helena Sato, que é diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo. Helena Sato, muito obrigada pelas informações, pela sua participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Boa noite, Laerte.